Bom dia, meus queridos irmãos. Que esta manhã radiosa, cheia de luz, possamos todos nós sentirmos agasalhados pelo amor de Jesus. Olha, nós estamos hoje tão amparados por essas vibrações, porque a cristandade, ela começa a voltar os olhos para Jesus de uma forma diferente, mas não deixa de trazer uma vibração de amor aos corações daqueles que sofrem, porque muitos acreditam, né, que nós estamos vivendo numa quinta-feira, ainda lembrando as questões do Cristo que a Igreja Católica e outros cristãos comemoram como a Semana Santa. Para nós, todos os dias são santos, porque na verdade não são esses dias definidos no calendário divino, mas é o convite que todos nós temos de voltar os olhos para Jesus, sentindo a grandeza do seu amor em nossos corações. Hoje nós vamos ler o capítulo 25. Buscai e achareis, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi se vos dará, buscai e achareis, batei à porta se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedis um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Mateus 7, capítulo 7, versículos 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos menos de melhor, à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leve a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas não fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral.
Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiados. Se houvesse isentado o trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirá. Dessa maneira serás filho da tua obra, terás dela o mérito e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Nós elevamos o nosso pensamento até Jesus, agradecendo ao Divino Mestre pelo amparo, pelo carinho, pelo amor que tem nos agasalhado. Que nesta manhã sublime, nossos pensamentos unidos, num só pensamento de prece, de agradecimento e de gratidão, rogamos a Deus nosso Pai, que abençoe toda a humanidade. Abençoe-nos, Senhor, para que possamos compreender o papel que cada um de nós realizamos. E assim, fortalecidos por todos esses ensinamentos que o Cristo nos deixou e nos convida a todo dia a compreendê-los, é que nós gostaríamos de iniciar o nosso Evangelho desta manhã sob o olhar de nosso Mestre Divino, esse irmão que cuida amorosamente dos nossos destinos. Que assim seja. Meus queridos irmãos, é uma questão muito séria esse capítulo, porque ele é um convite a duas ações: buscai e achareis. Quem não tem dentro de si a vontade de buscar algo novo, não encontra novas oportunidades. Buscai nos mostra que nós precisamos saber o que nós queremos neste mundo. Qual é o nosso desejo? O que fazemos de nossa reencarnação? Para que nós possamos achar um caminho seguro, acharmos uma proposta de vida que nos proporciona meios de resgatar todas as nossas dificuldades pretéritas. E aí, Mateus nos traz, nesse item, ajuda-te a ti mesmo. Olha o convite, gente. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O que quer dizer ajuda-te a ti mesmo? Promove em nós o desejo de ampliar a nossa vontade para que nós possamos vivenciar todas as possibilidades de acerto, todas as possibilidades que temos para que nós fiquemos em paz. Porque eu posso procurar aquilo que eu mais necessito, que é a minha mudança, que é a minha modificação, que é o meu caminho, que cada dia eu mudo o olhar para ele. E na certeza, quando ele diz o céu te ajudará, é a providência divina que estará sempre conosco a nos fortalecer, a nos estimular e fazer com que a gente compreenda verdadeiramente a passagem que Jesus vem nos mostrar. Mas se nós olharmos isso no campo terreno, nós vamos ver que essa máxima buscar e achareis é igualzinho isso, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Mesmo no campo terreno, eu pergunto para vocês, o que é que nós vamos buscar? A lei do trabalho. Porque é no trabalho que eu encontro o meu sustento. É no trabalho que eu vou ampliar a minha inteligência. É no trabalho que eu modifico o meu pensamento. E é no trabalho que muitas vezes eu vou caminhando para a lei do progresso. Todos nós que estamos aqui precisamos compreender que o progresso ele é fruto do trabalho, mas ele também tem um outro papel. Ele amplia a força mental e a força da inteligência. E esse trabalho não é só no material que nós precisamos, mas também no caminho do bem. Porque nós podemos dizer assim, eu estou tão doente, muitas vezes eu não tenho muita possibilidade de trabalhar, mas todos nós
Temos sim, meus irmãos, vontade. E todos nós podemos fazer uma prece para o outro. Nós podemos oferecer algo de nós, uma palavra. Tudo isso é trabalho. E além do trabalho, do sustento da nossa vida, esse trabalho, ele gratifica e ele expande as possibilidades que todos nós temos no campo do crescimento moral. E o Evangelho nos mostra algumas fases que também gostaríamos de falar, que é a da infância da humanidade. Então, quando nós estávamos nessa infância da humanidade, ou seja, lá nos primórdios, quando fomos criados simples e ignorantes da verdade ou do conhecimento, nós aplicávamos a nossa inteligência para a nossa sobrevivência, buscando o alimento, o meio de preservar a nossa vida, construindo nossas primeiras moradias. E nós procuramos cada dia mais melhorar. E nessa busca que nós temos procurado, ela avança também a nossa inteligência. E essa inteligência, ela vai avançando à medida que nós vamos sentindo o valor que o bem nos proporciona. Então, meus queridos irmãos, é muito importante que a gente tenha um conhecimento sobre isso de duas formas. Aquilo que eu peço é aquilo que está no meu pensamento. É aquilo que eu penso que eu desejo. Então, muita gente pensa nas ilusões. Muitas vezes as pessoas pensam naquela situação em que vai fazer com que o espírito avance para as conquistas só material. E não é isso, né? Nós precisamos entender que as necessidades do nosso corpo, elas sucedem também às do espírito. E à medida que nós vamos avançando em nossa inteligência, no nosso pensamento, buscando compreensão maior, chegando ao conhecimento, nós também vamos melhorando a nossa condição moral e espiritual. Então, quanto mais eu avançar nesse sentido, mais eu vou me sentir também de valor, mais valorosa. E outra coisa que gostaria também de falar nesse sentido, porque muitas vezes nós preferimos ficar na inércia, é que nós precisamos acreditar na nossa imortalidade, nas nossas existências pretéritas. Como é que o mundo ia evoluir se eu não tivesse a oportunidade de crescer? Se eu não tivesse a reencarnação? Como é que o mundo ia melhorar? Então, nós desencarnamos, aprendemos no mundo espiritual, voltamos a reencarnar para mudar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, contribuindo com o progresso da humanidade. Isso para nós é uma forma assim belíssima, porque através da reencarnação nós vamos renovando a humanidade e vamos saindo do estado primitivo. E atualmente nós estamos sendo convidados a renovar novamente os nossos sentimentos para que possamos entrar no mundo de regeneração. Isso mostra que nós não estamos na nossa infância espiritual. E esse processo de transição, essa melhoria espiritual, essa condição de maturidade, ela só veio quando o Consolador prometido por Jesus se estabelece na Terra por meio da doutrina dos Espíritos, por meio do Espiritismo. E isso para nós é um valor porque nós já temos um entendimento diferente do que seja viver. E se nós temos um entendimento diferente do que seja viver, nós também teremos um entendimento do que nós queremos, do que vamos buscar e o que vamos achar. Então, se nós tivéssemos vindo sem o trabalho, como é que nós íamos melhorar intelectualmente? Ficaríamos como os animais, vivendo do instinto animal. Então, é por isso que nós precisamos compreender essa passagem, né, que Jesus nos traz, Mateus nos traz: procura e acharás, trabalha e produzirás. As dificuldades que passamos tantas vezes é por ausência do esforço da vontade para trabalhar. E nós temos assim que perceber que na vida
tudo é trabalho, mas tudo, ou todo o trabalho, ele vai nos pedir uma ação. Se nós não tivermos essa ação de libertação, de modificação das nossas impulsividades, nós muitas vezes vivemos paralisados. E nós temos pessoas que muitas vezes desejam crescer, desejam as coisas, mas não desejam lutar. Então, nós não vamos adquirir nenhum equilíbrio, nenhum entendimento, não vamos alcançar a abnegação nem a fé, se nós não tivermos força para que a gente avance em novas aquisições espirituais. Eu gostaria muito de dizer para vocês, quando a gente fala, né, que a prece é também um trabalho, é porque tudo é uma questão de entendimento e também uma questão de lealdade aos princípios que o Cristo nos ensinou e aquilo que Kardec tem nos convidado a termos a fidelidade à nossa própria consciência. Porque a fidelidade à nossa própria consciência é que nós temos que prosseguir. E também, quando nós vamos prosseguir, nós vamos perseverar nos pensamentos que foram atribuídos a todos nós. Então, nós temos, por exemplo, a gente fala o trabalho é uma prece. A prece é uma ação, porque quem não tem força no pensamento, na vontade, não consegue fazer uma oração que me faz modificar, refletir. É por isso, meus queridos irmãos, que a prece, ela não pode ser decorada, porque aquilo que é decorado eu repito, mas ao repeti-la, eu não vibra sentimentos em nós. O que nós pensamos da prece? A prece é uma orientação, porque né, eu me oriento no que eu desejo pedir a Deus. Mas ela é luz, porque ela ilumina a minha estrutura mental. E ela é bênção, porque ela me satisfaz, ela me fortalece. Então, nós vamos ver que a evolução, em qualquer sentido da vida, ela se faz na base do intercâmbio. Por isso que eu preciso do próximo. Por isso que eu preciso reencarnar numa família, em grupos de espíritos que vão contribuir comigo. Nós podemos buscar aí o lavrador, né, que vai lavrar o solo. Se ele não preparar, não tiver paciência para esperar o tempo, aquilo que ele vai plantar vai demorar muito para colher. Mas se ele tiver fé, coragem, jogar água, os nutrientes que o solo precisa, ele verá que tudo isso cresce. Também precisamos ver o que nós estamos querendo pedir. Porque tem gente que quer só a saúde do corpo, a beleza, quer coisas materiais. Então, quem pede essas questões, como a beleza, as questões materiais, e não trabalha contra a vaidade, o que nós vamos fazer? Ela costuma receber aquilo que ela está pedindo. Então, nós vamos ver que o equilíbrio orgânico para nós, as aparências nossas, é muito importante. Mas eu preciso ter força dentro de mim, acima de tudo, para pedir a Jesus que nos dê saúde, que nos dê força e que nos dê coragem para que nós possamos buscar e aquilo que verdadeiramente nós precisamos. Quando falamos que a humanidade se encontra num estado mais avançado, é porque nós já estamos dando prioridade à nossa vida como espírito, porque nós sabemos que o corpo, ele morre. Eu tenho que cuidar, preservar, porque ele é um vaso sagrado do meu espírito. Ele morre, mas tudo aquilo que eu peço a Deus, com força, com veemência, com coragem, para o meu espírito, ele expande, ele cresce, ele agradece, e são as virtudes maiores que nós temos que pensar que nós precisamos fazer em nossas conquistas. Fica aí o nosso comentário da manhã de hoje, convidando a todos a observar o que você necessita, meu irmão. Peça a Jesus o que você necessita, que vai te trazer paz,
serenidade, compreensão, mas nunca peça o que não vai te trazer harmonia, porque muitas vezes o colérico, aquele irmão nosso que está sempre insatisfeito, ele não tem força para pedir o bem para ele mesmo. Agradecemos a Jesus por esta oportunidade desta manhã, pedindo aos nossos mensageiros queridos que nos envolva nas vibrações, que todos nós estamos mergulhados de paz, de alegria nesta manhã, pedindo a Jesus que Ele esteja conosco, assim como nós temos lutado para estar com Ele. E nós pedimos também nessa hora sublime do Evangelho, que os nossos benfeitores amigos estendam as suas mãos sobre nós. Senhor, permita que os nossos amigos espirituais tragam da natureza divina os elementos que tanto necessitamos para nos harmonizar, para trazer, Jesus, a compreensão, para que nós possamos receber a dádiva do amor desses benfeitores por meio do passe. Amado Jesus, assim como estamos sendo beneficiados, nós te pedimos que leve essa mesma vibração a todos os nossos familiares, aqueles que nos pedem as suas preces, para que juntos possamos receber a dádiva do passe amigo. Fluidifica as nossas águas, Senhor, transformando-a em medicamento para cada um de nós. E que a doce paz do seu coração sustente-nos hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, receba o carinho, o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se fortalecido pela prece. Que assim seja.